Os Estados Unidos não conseguem parar isso. A ascensão do Brasil está mudando tudo. O ano é 2025. Em um prédio governamental tranquilo em Brasília, um ministro do Comércio assina um novo acordo bilateral. As câmaras não estão ligadas, a imprensa ocidental não noticia. Mas essa assinatura está prestes a redirecionar bilhões de dólares em investimentos globais, remodelar cadeias de suprimentos que afetam praticamente todos os produtos que você compra e alterar profundamente o equilíbrio do poder econômico no hemisfério ocidental. Enquanto o mundo se concentrava na rivalidade entre Estados Unidos e China, algo inesperado vinha acontecendo na América do Sul. O Brasil não está apenas crescendo, está se tornando o pilar central de um gigantesco realinhamento global que já está em curso. E o mais surpreendente é que as próprias crises que deveriam enfraquecer a economia global acabaram fortalecendo o Brasil. Durante 3 décadas, a economia mundial funcionou com uma fórmula simples. Empresas ocidentais projetavam produtos, fábricas asiáticas os produziam a baixo custo, e o transporte global movia tudo de forma eficiente. Esse sistema gerou trilhões em comércio e tirou bilhões de pessoas da pobreza. Mas essa fórmula está desmoronando. Custos trabalhistas crescentes na China, tarifas agressivas, vulnerabilidades nas cadeias de suprimentos expostas pela pandemia. Tensões geopolíticas que tornaram perigoso depender de uma única região de manufatura. O resultado: milhares de empresas estão desesperadas por alternativas e todas fazem a mesma pergunta: para onde vamos agora? As apostas não poderiam ser mais altas. Estamos falando de trilhões de dólares em contratos de produção, do futuro das cadeias de suprimentos globais, possivelmente do fim da dominância econômica americana nas Américas. Isso não é apenas sobre números comerciais, é sobre quais países escreverão as regras da economia mundial nas próximas 5 décadas. Uma combinação perfeita de crises globais criou o que muitos chamam de efeito Brasil, uma reação em cadeia que está transformando o país em um dos maiores vencedores econômicos da década de 2020. Isso não é apenas sorte, é o resultado de forças estruturais que estavam se acumulando há anos. Vamos começar com o que empurrou as empresas para fora de suas bases tradicionais de produção. Por anos, a China foi a campeã indiscutível da manufatura global. Mão de obra barata, enormes investimentos em infraestrutura e um governo disposto a subsidiar o crescimento. Mas, por volta de 2018, algo começou a mudar. As tarifas americanas aumentaram os custos em até 25% para centenas de bilhões em produtos. Os salários chineses começaram a subir quase 15% ao ano na última década. A pandemia mostrou o risco de concentrar toda a cadeia de suprimentos em uma única região. Quando Xangai fechou em 2022, a produção global praticamente parou. Depois veio o cálculo geopolítico, tensões em Taiwan, preocupações com roubo de propriedade intelectual e uma política externa chinesa cada vez mais assertiva deixaram as salas de conselho em alerta. De repente, o preço da China já não compensava o risco da China. Empresas começaram o processo de redução de risco, espalhando a produção por vários países. Vietnã, Indonésia e México receberam parte desses investimentos, mas cada um tem limitações. O Vietnã carece de matérias-primas, a Indonésia tem deficiências de infraestrutura e o México, apesar dos benefícios do SMC, enfrenta problemas de segurança e escassez de água. É aí que o Brasil entra em cena. O país possui o que economistas chamam de completude estrutural. Não se trata apenas de ter mão de obra barata ou uma vantagem específica. É o pacote completo. Recursos naturais. O Brasil tem de sobra as segundas maiores reservas de minério de ferro do mundo, vastos depósitos de bauxita para alumínio e reservas significativas de lítio para alimentar milhões de veículos elétricos. É o maior produtor mundial de café, açúcar e suco de laranja, o segundo maior em soja e o terceiro em milho. Quando os preços globais de alimentos dispararam após a guerra da Ucrânia, as exportações agrícolas brasileiras cresceram 30%. Mas o que realmente diferencia o Brasil é a independência energética. Mais de 80% da eletricidade vem de fontes renováveis, principalmente hidrelétricas. O país foi pioneiro no uso do etanol de cana-de-açúcar e hoje os veículos flex são padrão.
Enquanto a Europa enfrentava crises energéticas e pagava preços altíssimos pelo gás natural, os custos de energia no Brasil mal se moveram. Para indústrias intensivas em energia, como alumínio e aço, isso muda tudo. A geografia também ajuda. O Brasil tem acesso direto ao Atlântico, com grandes portos em Santos, Rio de Janeiro e Paranaguá. Pode enviar mercadorias para a costa leste dos Estados Unidos em apenas 10 dias e para a Europa em 12. Da Ásia, esse trajeto levaria mais de 30 dias. Num mundo onde a velocidade da cadeia de suprimentos é tão importante quanto o custo, a proximidade virou poder. E há o fator BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, agora com novos membros como Arábia Saudita, Emirados Árabes e Egito, estão criando uma rede comercial alternativa. Não é um bloco formal como a União Europeia, mas já constrói infraestrutura financeira que contorna sistemas dominados pelo Ocidente. Para o Brasil, isso significa acesso a grandes mercados sem depender do dólar. Os investimentos já estão chegando. A Volkswagen anunciou uma expansão de 1,4 bilhão de dólares dos Estados Unidos no Brasil. A gigante chinesa BYD está construindo um complexo de fábricas de 620 milhões de dólares dos Estados Unidos na Bahia. A produção de aço está aumentando. O investimento em tecnologia agrícola está disparando. Isso não é especulação, está acontecendo agora. Mas essa migração de investimentos gerou consequências inesperadas. Os perdedores incluem as cidades industriais da China, claro, mas também países como Vietnã e Bangladesh, que esperavam ser os novos Chinas. E até empresas ocidentais estão sofrendo. Exportadores agrícolas americanos estão sendo superados. A soja brasileira é mais competitiva. O etanol de cana é mais eficiente que o de milho americano e a carne brasileira é mais barata. Mesmo a Europa sente o impacto. O aço e o alumínio brasileiros, movidos por energia renovável barata, competem diretamente com os europeus, que enfrentam custos elevados desde a guerra na Ucrânia. Mas há também vencedores inesperados. A Argentina, por exemplo, está surfando na onda do crescimento brasileiro. Com o avanço da manufatura no Brasil, cresce a demanda por insumos e a Argentina fornece lítio, gás e produtos agrícolas. As duas nações discutem maior integração de infraestrutura. Depois de anos de instabilidade, a Argentina encontra estabilidade através do sucesso do vizinho. E o maior vencedor fora da América do Sul é Portugal. Os laços linguísticos, jurídicos e culturais com o Brasil transformaram Lisboa em uma ponte entre a América Latina e Europa. À medida que multinacionais estabelecem suas sedes latino-americanas em São Paulo, precisam de bases europeias que compreendam tanto o mercado brasileiro quanto as normas da União Europeia. Lisboa virou esse elo. Escritórios de advocacia, consultorias e empresas financeiras portuguesas estão prosperando. O investimento estrangeiro direto em Portugal cresceu 40% desde 2021, grande parte ligado à facilitação de comércio entre Brasil e Europa. Tudo isso está remodelando a arquitetura do comércio global. Por 75 anos, as instituições econômicas foram dominadas pelos Estados Unidos, Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional e o dólar como moeda de reserva. Mas a ascensão do Brasil ocorre em outro contexto. Os países do BRICS estão desenvolvendo sistemas de pagamento alternativos. O novo Banco de Desenvolvimento, a resposta do grupo ao Banco Mundial, já financiou mais de 30 bilhões de dólares dos Estados Unidos em projetos. O comércio em moedas locais está crescendo. Isso ainda não substitui o sistema do dólar, mas cria uma estrutura paralela e isso muda o jogo. Agora, quando o Brasil negocia com os Estados Unidos ou a União Europeia, ele tem alternativas. Pode comerciar com a China em yuan, pode acessar financiamento via BRICS. Esse novo equilíbrio dá ao país uma margem de negociação que não tinha desde a era colonial. Como consequência, toda a América do Sul se beneficia. Projetos de integração regional que estavam parados há décadas estão avançando. Corredores de infraestrutura, redes de energia e novos acordos comerciais ganham tração porque o crescimento brasileiro puxa toda a região. O hemisfério ocidental está se reequilibrando e já não gira em torno de Washington. A instabilidade global, tarifas, pandemias,
tensões geopolíticas empurrou as empresas a repensar suas cadeias de suprimentos. O Brasil, com sua combinação única de recursos, energia, geografia e redes comerciais, tornou-se o destino natural desses investimentos. Essa migração provocou uma onda global com vencedores e perdedores que ninguém esperava. Mas há uma lição mais profunda nisso tudo. Durante o último século, o poder global veio de 3 pilares: força militar, inovação tecnológica e domínio financeiro. Os Estados Unidos sempre tiveram os 3. A China vem construindo os 3. Mas a ascensão do Brasil revela um 4º pilar: a resiliência de recursos. Num mundo marcado por mudanças climáticas, transição energética e insegurança alimentar, os países que conseguem se alimentar, se energizar e fornecer materiais críticos têm uma vantagem estrutural que a tecnologia sozinha não consegue substituir. Você não pode programar uma saída para a falta de comida, energia ou matérias-primas. O Brasil passou décadas construindo essa base, às vezes por sorte, muitas vezes por planejamento de longo prazo que poucos notaram. Agora, enquanto o sistema global se fragmenta em blocos regionais e redes alternativas, essa base está se transformando em poder geopolítico real. Isso não significa que o Brasil se tornará uma superpotência da noite para o dia. O país ainda enfrenta grandes desafios de desigualdade, infraestrutura precária, corrupção, preocupações ambientais. Mas a trajetória é clara. Em um mundo multipolar e fragmentado, o Brasil está se tornando essencial, como não era desde a era colonial. E aqui está o ponto final. Os Estados Unidos não conseguem parar isso, porque foram eles que criaram as condições para que acontecesse. As tarifas agressivas fizeram as empresas diversificarem. A arma do dólar incentivou a criação de sistemas alternativos. Isso não é uma estratégia brasileira, é a consequência natural da forma como o poder global vem sendo exercido. O que estamos vendo é um mundo aprendendo a funcionar sem depender do antigo centro. E o Brasil, mais do que qualquer outro país, está mostrando como isso é feito.